queridos, a paz de Cristo Jesus. Essa aula aqui é um resumo do que nós vimos na segunda-feira, quando falamos de um método prático de como interpretar as Sagradas Escrituras, que é o método OICA. Vou explicar isso melhor para todos vocês. Ele é um método que possui ali basicamente 4 mentalidades. O OICA, ele é uma sigla de 4 palavras que tem a ver com observação, com interpretação, com correlação e com aplicação. Então, na observação, a gente faz a seguinte pergunta: o que o texto diz? Nossa mente aqui deve ser a de um perito, a de um detetive. Na interpretação, a gente pergunta o que o texto significava para o público que o recebeu. Essa pergunta é fundamental, porque o texto ele não foi escrito a priori para nós. Ele foi escrito para um público específico, ao qual a gente tem que levar em conta. Então, a nossa mente aqui tem que ser de um historiador, investigando ali o público a quem foi destinado. E o C, que significa correlação, levanta a seguinte pergunta: onde mais a Bíblia fala sobre isso? Que é a ideia do coração de um teólogo, onde ele vai correlacionar as passagens bíblicas com a passagem que ele está estudando. Então tem a ver aqui como essa mensagem se desenvolveu ao longo da narrativa bíblica. E por fim, a aplicação, que é a pergunta: o que eu farei a respeito disso que eu estou estudando? Aqui visa nos colocar como verdadeiros discípulos para seguir essa orientação divina. Então, OICA é um método que possui essas 4 mentalidades. Então, nós vamos fazer agora alguns exemplos bem práticos, bem didáticos, para melhor compreensão, para tirar literalmente você do zero. Esse aqui é o momento da observação. É o momento onde nós fazemos o trabalho de um detetive. E nesse trabalho do detetive, a gente tem uma regra que é extremamente importante, a regra de ouro, que é ver o que está escrito e não o que achamos que está escrito. O objetivo é coletar dados e fatos sem tirar conclusões espirituais de maneira precipitada. Lembra da primeira aula que eu falei sobre exegese e exegese? A exegese a gente extrai algo do próprio texto. A exegese acrescenta algo no próprio texto. E nós não queremos acrescentar nada, queremos tirar, compreender melhor. A passagem bíblica aqui que eu estou me referindo nessa aula é a passagem de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. O que é que eu tenho que fazer nesse processo de observação, Mateus? Eu tenho que fazer as seguintes perguntas. Quem? Quem são os personagens? Quem é que fala? Quem é que ouve? Isso é de fundamental importância para nós entendermos um pouco do texto. O que acontece? Quais são os eventos? Quais são os mandamentos que estão presentes aqui? O que de fato está acontecendo? Onde ou quando isso acontece? A localização é extremamente importante, porque pode trazer uma explicação muito mais contundente a respeito da verdade que é ensinado pelo texto bíblico. Quando isso ocorre, também é muito importante. Aqui a gente vê tempo verbal, a gente vê promessa, vê tantas outras coisas, né? Palavras repetidas, que são termos ali que estão ancorando o texto bíblico, porque muitas vezes nós vamos observar que se esse texto bíblico tem diversas palavras repetidas naquele trecho, então é uma ênfase do autor que visa chamar a atenção do seu público leitor. Outro aspecto presente são as conjunções. Mas, portanto, todavia, porque, se. Isso vai
demonstrando aqui se o texto que nós estamos lendo é uma conclusão, se uma aparente contradição, se é uma condição, se é um exemplo comparativo. E nós temos que analisar tudo. Então, nosso papel nesse primeiro momento aqui é fazer um trabalho de detetive, de observação. E aqui a gente pega o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, e ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, isso seja conhecido diante do Senhor, com oração, súplica e ações de graças. Então, eu vou fazendo algumas observações. Quem é que está falando? Aí a gente já sabe, o apóstolo Paulo. Para quem que ele está falando? Para a comunidade de Filipos. O que ele está falando aqui de maneira clara. Então, nós temos aqui, Paulo demonstra um verbo negativo, não andeis ansiosos. Ele usa uma conjunção de contraste, porém. Se eu não devo andar ansioso, como é que eu devo andar? Como é que eu devo viver? Com confiança no Senhor. Agora, como é que nós demonstramos essa confiança no Senhor? Ele vai descrevendo oração, súplica e ações de graças, que é extremamente importante. Então, eu vou fazendo algumas dessas observações logo de cara, vou anotando ali no meu papelzinho, no caderninho, para tornar o assunto um pouco mais didático para mim mesmo, que estou estudando e visando ali elaborar um estudo bíblico para a escola dominical, uma pregação, uma palavra, enfim. O segundo aspecto do método OICA é a interpretação, onde nós temos aqui a mente do historiador. Então, você está vendo aí que nós estamos no século XXI e o nosso papel é compreender o significado que começa no século I, o autor, os leitores originais. Eu disse isso e repito, o maior perigo é ler o texto bíblico com os olhos da cultura de hoje. O objetivo é entender o que o autor quis dizer aos primeiros leitores. Se nós falharmos nisso, certamente a nossa aplicação será totalmente distorcida daquilo que o Espírito de Deus intencionou para o público primário, bem como para nós que somos o público secundário, os leitores. Então, há quatro aspectos aqui presentes na interpretação. Primeiro, o contexto histórico, o que acontecia na época, o significado original da palavra, quais são as palavras extremamente importantes naquele texto que precisa de uma análise mais acurada. Você lendo vai observar. Terceiro lugar, o problema visado. Que erro ou dúvida o autor está tentando corrigir. Em quarto lugar, a linguagem. Existe algum tipo de linguagem figurada? Se é parábola, se é uma hipérbole, é um pleonasmo, enfim, você tem que analisar isso. Aqui em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 6, Paulo, a gente entende o contexto histórico. Isso tudo dentro da interpretação. O que acontecia na época que Paulo escreveu? Paulo estava numa prisão. Então, Paulo estava numa prisão. E os irmãos de Filipos desfrutavam ali de certos privilégios recém-recebidos do Império Romano. Então, eles tinham agora uma cidadania, eles estavam muito alegres com isso, mas alguns cristãos estavam andando ansiosos também. E Paulo vai tratar essas questões. Então, por exemplo, você deveria estudar aqui alguns significados de palavras que são extremamente importantes, como ansiosos, ações de graças, o que é súplica, que é uma palavra muito importante, aparece algumas vezes no Novo Testamento. No versículo 6 e 7, Paulo fala de paz que guardará. Então, você vê aqui os verbos, como eu disse, você precisa analisar esses verbos. Uma dica extremamente importante, sempre analise os verbos, porque a gente, quando trata com gramática de língua portuguesa, a gente não analisa muito os verbos, a gente pensa muito no sujeito, no predicado, no que se fala a respeito do sujeito. Mas quando a gente vai para o grego, a gente observa a importância da análise dos verbos, que são cruciais para a compreensão do texto bíblico. Então, Paulo aqui ele fala que a paz
que excede todo entendimento, guardará nossos corações. E aí eu vou lá, pesquiso o significado. Qual é o significado da palavra guardar? Você pode pesquisar isso no Léxico, que é um livro específico que trata sobre alguns termos do grego, do hebraico. Ou você pode até pesquisar no Google mesmo ali, perguntando assim, qual é a expressão grega que Paulo utiliza? Onde é que ela ocorre mais nas Sagradas Escrituras? O que ela significa? Enfim, e aí a gente estudando, a gente vai compreender que a expressão que Paulo usa aqui é um termo militar que significa montar guarda numa fortaleza. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Quando você confia as suas preocupações a Deus e vai até Ele por meio da oração, da súplica, das ações de graças, a paz de Deus é como um guarda sobre a tua mente, sobre a tua vida. E isso traz leveza ao teu coração. Então, qual é o problema? Aqui, o terceiro aspecto, qual é o problema visado? Que erro ou dúvida o autor pretende corrigir? Nesse contexto, Paulo pretende aqui corrigir uma prática que alguns irmãos de Filipe estavam tendo, que era viver uma vida ansiosa. Então, isso é uma prática que precisava ser corrigida. E, ao mesmo tempo que ele corrige, ele instrui como é que nós não devemos andar, com oração, súplica e ações de graça. Então, isso faz parte da nossa interpretação, entendeu? O contexto histórico, o significado da palavra, o problema ali presente no texto, qual é a solução que Paulo dá. Então, tudo isso nós precisamos compreender. E no OICA, nós temos a observação, a interpretação e a correlação. A correlação, ela tem aqui um princípio básico fundamental. Qual princípio é esse, Mateus? Aquele que eu trabalhei na primeira e na segunda aula. A Escritura interpreta a própria Escritura. Então, nenhum versículo existe de maneira isolada. A Bíblia ela tem, assim, seus 66 livros, mas o autor divino é só um. Então, existe uma grande narrativa nas Sagradas Escrituras que o autor está construindo, Deus está construindo. E é necessário que nós vejamos as conexões existentes nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos aí o círculo do centro, o versículo um estudo, e eu tenho do lado direito as referências cruzadas, que elas são extremamente importantes. Então, essas referências cruzadas, geralmente elas ficam lá na notinha de rodapé da sua Bíblia, ou na coluna central, se a sua Bíblia for de estudo, e tem as colunas, ela tem lá uma referência bíblica cruzada. Lá no fim da Bíblia tem um índice temático. Pode observar, procure a palavra ansiedade. Se tem um índice temático lá na sua Bíblia, tem lá a palavra ansiedade ou ansioso. Aí ele vai te dando algumas passagens bíblicas que estão relacionadas em todas as Sagradas Escrituras. Aí você vai consultando essas passagens e percebendo se existe alguma relação com o texto que você está meditando. Então, é tipo buscar onde mais a Bíblia fala sobre este tema. Então, isso é muito importante. E o terceiro aspecto aqui é a conexão do Antigo com o Novo Testamento. Você tem que se perguntar, no Novo Testamento, essa passagem que está sendo citada, ela tem sua origem de sua mensagem no Antigo Testamento? Se tiver, qual é a passagem? Por exemplo, a gente tem uma passagem aqui em Isaías capítulo de número 26, versículo de número 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado em ti, ou é firme em ti. Então, observa que o paralelo entre a passagem de Filipenses e de Isaías é que em ambos os textos é Deus que é a fonte dessa paz. E isso ajuda a compreender de uma maneira muito mais aprofundada a mensagem das Escrituras. Então, essa correlação ela é crucial para o desenvolvimento da compreensão da mensagem teológica do texto. E, por fim, nós temos aqui a aplicação, que tem a ver com e agora? Já que eu entendi essa mensagem no seu devido contexto histórico,
compreendi o que Paulo queria falar para os irmãos de Filipos, compreendi que esse assunto é abordado em todas as Sagradas Escrituras. E agora, o que isso tem a ver comigo? Então, como é que eu vivo diante dessa verdade? Como é que eu vivo como verdadeiro discípulo, vivenciando o que está sendo transmitido? Por que isso é importante? Porque o nosso principal objetivo não é somente conhecer, é obedecer. Uma vez que conhecimento sem obediência apenas gera orgulho espiritual. E nós não queremos ser inchados e orgulhosos sobre verdades bíblicas. Nós queremos ser cristãos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, existe aí a necessidade da aplicação. A aplicação transforma esse exercício intelectual num encontro profundamente transformador. E aqui vem aquilo que eu chamo de PESA. Na aplicação, eu uso outra sigla, PESA. P, que tem a ver com promessa, E, que tem a ver com exemplo, S, que tem a ver com status, e A, que tem a ver com ação. O P de promessa, alguma promessa nessa passagem para eu crer? É de exemplo, algum comportamento a seguir ou a ser evitado nessa passagem? Status, algum pecado, atitude errada que eu preciso abandonar? E ação, o que eu farei hoje ou amanhã de forma concreta? Então, se você pega Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 ao 7, muitas pessoas fazem uma espécie de aplicação muito ruim, né? Vaga ali. É preciso orar mais. Isso aí todos nós sabemos. É uma aplicação muito vaga. Mas quando a gente utiliza o método OICA, que trata sobre a observação, interpretação, correlação, a aplicação, a gente tem aplicações mais específicas, né? Por exemplo, quando o coração acelerar pela reunião de trabalho hoje, vou respirar e orar. Pai, entrego essa reunião em tuas mãos. Obrigado pelo controle. Então você vai observando quais áreas da sua vida você vive ansioso, que está te trazendo uma preocupação além do necessário. E, ao mesmo tempo, quais áreas você tem que entregar em oração, súplica e ações de graças diante de Deus. E isso vai moldando as áreas da tua vida. Então, nós temos aqui um mapa mental que basicamente resume, né? Mapa mental que resume de modo tático aqui tudo aquilo que eu falei nessa aula. A sigla OICA, o nome aqui do observação. E a gente faz a pergunta-chave, o que o texto diz? Então, nosso papel aqui é como olhos de um detetive, vamos observando. Por isso é importante ler a primeira vez, ler a segunda vez, ler a terceira vez, ler a quarta vez, ler em diversas versões, no mínimo 3 versões, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, NVI ou NAA, NVT, enfim. Então você vai observando ali, isso é muito importante. Segundo, a interpretação. O que significava? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que significava para o público que o autor escreveu? Então, nossa mente aqui é de historiador. E isso é muito importante ser traçado. C de correlação. Onde mais na Bíblia fala isso? É o nosso coração de teólogo, de compreender que a mensagem de Deus ela vai para além daquele tempo que nós vimos nas Sagradas Escrituras. Ela vai permeando toda a narrativa bíblica. E por fim, a de aplicação. O que eu farei diante da verdade que eu acabei de conhecer? É ali onde eu coloco meus pés como verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Então, nós vamos agora sair um pouco da teoria e ir para a prática. Então, a gente vai colocar aqui 3 textos bíblicos reais para a gente usar ferramenta por ferramenta para revelar um pouco mais a anatomia desse método. Então, você vai pegar um texto bíblico depois que eu der esses exemplos e vai fazer. E quando você fizer esse texto bíblico, terminar, tiver alguma dúvida, pode me procurar para analisar junto com você. Então, o primeiro caso aqui de estudo tem a ver com Provérbios de número 3,
verso de número 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então eu vou observar. Nesse momento eu só vou observar algumas coisas desses versículos 5 e 6. E eu observei que aqui existem dois imperativos positivos, que é confiar, que é reconhecer. Diz assim, confia no Senhor. E aí o versículo seguinte diz, reconhece-o. Então eu tenho dois imperativos positivos aqui, que é confiar e reconhecer. Mas eu tenho um imperativo negativo, que diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Então é um imperativo negativo, que eu não devo fazer. E eu tenho uma promessa, ele endireitará as tuas veredas. Então, nessa observação, eu já consegui elencar algumas coisas, dois imperativos positivos, um imperativo negativo e uma promessa de ação futura. Agora eu preciso interpretar isso, eu preciso entender isso nesse seu devido contexto. Então, quando você vai interpretar o contexto, você tem que analisar quem escreveu para quem escreveu. Isso faz parte da interpretação. E isso vai te ajudar a entender um pouco melhor o texto. Mas tem alguns termos aqui que são importantes. Por exemplo, o que é estribar? Na minha cabeça, estribar vem de estribaria, que tem a ver com cavalo, com jumento. Mas só que quando a gente interpreta aqui de maneira bíblica, no dicionário bíblico, a gente observa que estribar aqui é, na verdade, usar como muleta. O texto não proíbe pensar, mas ele proíbe fazer um raciocínio humano limitado à base final das decisões pessoais, ou seja, confiar em si mesmo. Então, a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. A gente não pode confiar em nossa própria sabedoria. Nós temos que confiar no Senhor. É isso que o texto está falando. E eu preciso entender, agora entendi isso, né? Observei alguns imperativos, observei essa questão de estribar, que é me apoiar, né, como muleta, né, no meu próprio conhecimento. A muleta serve para a pessoa apoiar. E aqui o texto diz assim, não se apoie como se apoia numa muleta no seu próprio entendimento. Então, tem outras versões bíblicas que já trazem isso de uma maneira muito clara. Não se apoie no seu próprio entendimento. Outras versões vai trazer, né, tipo NVI, eu acho. E agora eu tenho que fazer a terceira pergunta. Qual é a correlação disso aí com os textos bíblicos? Em que outras passagens das Sagradas Escrituras me é ensinado de que eu não posso confiar em mim, mas eu devo confiar no Senhor? E aí eu vou lá para Jeremias 9, 23, 24, que a glória do homem está em conhecer a Deus, né? Ao invés de confiar na própria sabedoria humana, porque Deus é fonte da sabedoria. E é o livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, o gênero literário aí presente. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Então, nós temos aqui, no mínimo, dois textos bíblicos, mas eu poderia citar outro de cabeça, Jeremias 17, que diz que maldito é o homem que confia em outro homem e faz do seu próprio braço a sua força. Então, o outro homem que Jeremias está se referindo é a si mesmo, é o seu próprio coração, né? Porque logo em seguida ele diz, faz do seu próprio braço a sua força. Então nós temos aí essas correlações bíblicas. E agora vem a aplicação, né? Então eu tenho que entender assim, meu Deus, eu não posso confiar no meu próprio entendimento. Eu tenho que confiar em Ti. Então eu tenho que buscar sabedoria em quem? Em Deus. Eu tenho que reconhecê-lo em todos os meus caminhos, no meu estilo de vida. E quando eu reconhecê-lo em todos os meus caminhos, as veredas tortuosas, os caminhos tortuosos da minha vida serão endireitados por Ele, pela sua sabedoria, pela sua palavra. Então a minha aplicação poderia ficar da seguinte forma, diante da decisão de hoje, né? Falei, Senhor, eu tracei planos, eu tracei projetos, alguns prós, alguns contras, mas eu entrego tudo em Tuas mãos. Mostra-me o Teu caminho, mostra-me a Tua vereda. Me auxilie, me ajuda a tomar as decisões que glorificam o Teu nome e que traz edificação para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Então eu observo o texto, eu interpreto o texto, correlaciono com outros textos e aplico isso em
minha vida. Então, isso é fundamental. Isso aqui é observação, interpretação, correlação e aplicação. Nós temos o segundo caso aqui, que é o caso de Salmos, de número 1, verso 1 e 2. Aí no texto sagrado, essa passagem que é extremamente conhecida, na versão da NVI, ela traduz um pouco diferente, né? Como é feliz aquele que não segue, ou que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe bem que esse texto ele usa 3 verbos de ação, 3 verbos que demonstram um progresso: andar, deter e assentar. Andar é dar passos eventuais, tem a ver com caminhar, tem a ver com dar aquela olhada nesse caminho dos pecadores. O deter já tem o sentido de ficar, de parar, de ser seduzido por alguma coisa que os pecadores estão oferecendo. Em terceiro lugar, significa ir assentar, criar raízes, cair em uma espécie de cinismo, que é muito comum. Então, você tem aqui a tríade desse progresso destrutivo e o salmista está demonstrando, olha, bem-aventurado é o homem que não faz isso, que não anda, não se detém, não se assenta no caminho dos pecadores. Mas ele dá logo o seguinte, no versículo de número 2. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, sua satisfação está na lei do Senhor, então sua meditação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Né? Então ele mostra um contraste. O que significa aqui meditar? O que significa... observe, eu estou olhando esses 3 verbos e eu preciso interpretar. É um declínio, um progresso no declínio. Mas eu observo também que existe uma contraposição antes. Ou então, como traduz a NVI? Ao contrário. Ou seja, já existe um contraste aqui presente no texto. O que eu não devo fazer, andar, deter e me assentar. E o que eu devo fazer? Meditar na lei do Senhor. Então, a minha satisfação deve estar na lei e na meditação da lei do Senhor. E o que é meditar, Mateus? É ruminar a palavra de dia e de noite, ou seja, de maneira constante. E aí eu venho para a correlação. Onde mais na Bíblia esse assunto da meditação ela se apresenta? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 15, e tantas outras passagens nas Sagradas Escrituras. E por fim, eu venho na aplicação, onde eu vou sondar o meu coração à luz da verdade revelada. Senhor Deus, eu preciso perceber onde é que eu tenho andado, onde é que eu tenho me detido, onde é que eu tenho assentado no caminho, na roda, na mesa dos escarnecedores, dos ímpios e dos pecadores. E eu preciso saber o que eu tenho compactuado, Senhor, para eu abandonar isto, me arrepender. Então, eu preciso mudar, eu preciso aprender a meditar na Tua Palavra. Então, eu vou trocar 5 minutinhos de rolagem de tela infinita ali, que muitas vezes a gente fica de manhã, e nesse período ali, ao invés de eu passar um tempo investindo em coisas que não são úteis à luz da eternidade, eu vou ler uma passagem bíblica, eu vou meditar nela, eu vou encher a minha mente, o meu coração com a verdade divina. Então, isso trará satisfação ao meu coração. Isso demonstrará onde está a fonte da minha satisfação, como demonstra o versículo de número 2. Então, eu tenho a observação desse progresso, eu tenho a interpretação do que o salmista quer dizer, eu tenho a correlação com outros textos bíblicos dizendo o que nós não devemos trilhar, o que nós não devemos fazer, mas o que devemos fazer de fato, e aplicamos isso em nossa vida. Então, é um segundo caso muito simples, muito bem objetivo, onde a gente consegue aplicar o método OICA. E o terceiro caso aqui é de Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao 3. Quando ele diz assim: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E aí eu tenho que observar isso direitinho, porque na observação eu vou
me atentar para algumas palavras que são chaves. Quais são os termos que são chaves aqui? Alegria, né? Tende por motivo de toda a alegria. Passares por várias provações, sabendo, né? Sabendo. Isso é muito importante, porque dentro dessa lente um pouco mais analítica, a ênfase recai aqui sobre o sabendo, né? Então, eu vou observando, mas como assim? Alegria em meio às provações. Isso fica assim um pouco contraditório, né? Como é que eu vou ter alegria em meio às provações? Isso é muito bom quando a gente consegue observar essa aparente contradição, porque já é um ponto para nós estudarmos, já é um ponto para nós interpretarmos. E aí a gente vai interpretar aqui um foco mais reorientado e entender que não é sadomasoquismo, ou masoquismo, né? A alegria vem do resultado. Então eu entendi que a alegria ali ela vem do resultado, não da aprovação em si, mas do que o resultado produz. Por isso a expressão aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé produz. Então a alegria está pelo fato de que essa aprovação produz a perseverança. Então é sabendo disso. É o que me ajuda a entender melhor o texto bíblico. Então a aprovação aprova o caráter, como o ourives atesta o ouro no fogo. Então quando a gente vai analisar essas palavras, vamos observar que na época antiga, quando a pessoa levava o ouro para o ourives, que trabalhava com isso, o ourives colocava no fogo para remover as impurezas. Então isso era chamado ali de provações, né? Então, como é que ele sabia que as impurezas foram removidas? Quando o ourives tirava o ouro do fogo, a prata do fogo, e ele conseguia enxergar a sua própria imagem naquela prata, naquele ouro. Se ele não conseguisse enxergar a sua imagem, ele colocava de novo. Então, o objetivo aqui é de que, assim como o fogo purifica o ouro, as provações refinam a fé desse cristão, purifica esse cristão também. Agora vem a terceira pergunta. Mateus, aonde mais há na Bíblia textos bíblicos que trazem essa relação de provação, de maturidade da fé, de alegria em meio a essas provações? O texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo 3 ao 4, fala muito disso também, né? Ele mostra até mesmo uma escalada, né? Como ali uma tribulação que produz perseverança, a perseverança produz a experiência produz esperança. Então, observa que é um texto correlato. Mas tem outros textos também, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo de número 4, a nossa tribulação ou provação aqui, ela é leve, ela é momentânea, se comparado com o eterno peso de glória que está prestes a ser revelado. E aí, por fim, vem a nossa aplicação. Perguntar, ao invés de perguntar, por que comigo, Senhor, que eu estou passando essa provação? Por quê? Por quê? O que Deus quer produzir em mim? Essa é a pergunta. Imensa aprovação. O que o Senhor Deus quer produzir na minha vida? E aí, Ele quer produzir perseverança, né? Quer produzir maturidade cristã. Então, esse é o tipo de pergunta que nós devemos fazer em minhas provações. Não é o questionamento proveniente da incredulidade. Não é o questionamento proveniente da murmuração. Mas é o questionamento que tenta compreender o que o Senhor está tratando conosco. E isso é muito importante. Então, irmãos, por fim aqui, o principal objetivo desse método é te levar do intelecto à transformação, né? O estudo bíblico não termina quando você entende o texto, ele termina quando o texto transforma você. Então escolha um texto hoje, pegue seu caderno e sua caneta e aplique o método OICA. Quando você aplicar, você vai observar que o Senhor falará profundamente ao teu coração. Esse exercício intelectual, ele não é destituído da ação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus renovando a tua mente. É o Espírito de Deus renovando o teu coração. Então, estude, se dedique, se aplique para que Deus possa transformar o seu coração
e depois transformar outras vidas através da sua própria vida. Que Deus em Cristo os abençoe.